Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando hoje para fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques da última semana e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada aí nos próximos dias. Lembro que são todas informações de mercado e também do nosso setor de análise. Já começando aqui com o relatório Focus do Banco Central, que mede as principais expectativas em relação aos principais indicadores do mercado. Nós tivemos uma alta, né, considerável na inflação, a gente já vinha comentando principalmente em função do aumento da carne, né, saiu de 3,52 para 3,85, PIB de 0,99 para 1,10, dólar de 4,10 para 4,15, esse ano aí fechando Selic 4,5%. Tivemos uma semana bastante movimentada, mas de boas notícias. Nos Estados Unidos, o FONC decidiu manter os juros na casa de 1,5% até 1,75%, sinalizando que deve permanecer nesse patamar baixo aí durante o ano que vem. Eles comentaram a respeito das fortes condições do mercado de trabalho e também que a inflação está num patamar estabilizado aí na casa dos 2%. Aqui no Brasil também, como já era esperado, taxa Selic baixou para 4,5%, o menor patamar da história. O Copom ressaltou a preocupação com a inflação, mas que com a economia crescendo pouco ainda, é interessante manter esse estímulo monetário, tá? Lembro, né, pessoal, que a próxima reunião do Copom vai acontecer entre os dias 4 e 5 de fevereiro agora de 2020, onde a gente deve ter um corte de meio de 0,25, né, ou então a manutenção da taxa de juros. Tivemos também a agência de classificação de risco Standard & Poor's que revisou de estável para positiva a perspectiva de rating no Brasil. Lembrando que a nota de crédito continua em BB-, que ainda é de grau especulativo. A SP afirmou que o governo brasileiro continua a implementar medidas de consolidação fiscal, né, que tem ajudado para reduzir o ainda alto déficit do país e tem uma perspectiva de pelo menos os próximos 2 anos, quem sabe melhorando, né, continuando os progressos da SP revisar a nota brasileira. Nós tivemos também a divulgação do IBCBR, que subiu 0,95 no ano até outubro. O IBCBR ele funciona como uma prévia do PIB e, considerando o trimestre de agosto até outubro, subiu 1,16%, mostrando, né, aquele cenário que a gente já vem comentando de recuperação consistente, ainda que baixo, da economia brasileira. Tivemos também números do setor de serviços, que subiu 2,7% na comparação anual de outubro desse ano em relação a outubro do ano passado. Uma questão, pessoal, que muitas pessoas nos perguntam, é recorrente em relação a essa questão de greve dos caminhoneiros. Se vocês jogarem no Google ali greve dos caminhoneiros, eu acho que não tem uma semana que não vem essa notícia. Possivelmente nessa segunda-feira um grupo de caminhoneiros vai tentar iniciar uma greve, né? Pelo menos são as informações aí que estão veiculadas na imprensa. O que vocês acham? Vai ter ou não vai ter? Se a gente estivesse conversando há um ano atrás que ia ter esse monte de protestos no Chile, por exemplo, todo mundo ia dizer que não, tá? Não é o tipo de coisa que deve ter uma aceitação muito boa agora, não deve ser um movimento tão grande se acontecer como a gente teve no ano passado, mas é sempre um movimento para se monitorar. E é o que a gente fala sempre, né, pessoal? Acho que é interessante cada um seguir aí a sua estratégia de investimentos. Não dá para se apavorar na primeira coisa negativa que acontecer e também não dá para ficar muito eufórico na primeira coisa positiva que acontecer, mas é uma coisa aí que a gente vai monitorar e que pode acontecer, né? Mesmo não sendo provável. Na próxima semana aqui no Brasil nós temos a ata do Copom, o relatório trimestral de inflação e o IPCA 15 de dezembro, que ainda deve mostrar esse efeito negativo aí dos preços da carne. Já no campo externo, nós temos a continuidade das negociações comerciais entre China e Estados Unidos. A China já suspendeu algumas tarifas de produtos, de importação de produtos por parte dos Estados Unidos, né? E a gente sabe que a qualquer momento isso aí pode mudar com uma tuitada do Trump, mas para o nosso setor de análise esse é o melhor momento para se fazer um acordo. Eles acreditam que possa sair alguma coisa positiva aí nas próximas semanas, né? Então, pagamento de dividendos, ativos ficando ex. Na próxima semana nós temos Transmissão Paulista, dia 16, Unicasa, dia 17, Hering, dia 17, Taesa, dia 17, Localiza, dia 18, Sul América, dia 19, Ambev, dia 20, e a partir já da semana que vem, Home, dia 24, 26 Copel, 26 CVC e Neoenergia aqui já para janeiro. A gente sempre vem trazendo atualizadas
essas informações aqui para vocês. Esse é o gráfico do Ibovespa que a gente traz todas as semanas, o gráfico semanal, mostrando a clara tendência de alta do Ibovespa, iniciada em 2016. Ibovespa confirmou o rompimento aqui na casa dos 109, 110 mil pontos, a tendência agora é ir embora, né? Já o Ibov fechou então com alta de 1,3% a 112.564 pontos, recorde histórico da Bolsa aqui no Brasil. No ano, o índice acumula uma alta de 28,08%. Entre os principais destaques aqui, pessoal, destaque de baixa, Unicasa caiu 12,61%, BIF caiu 8,95%, Brasil Food 7,99%, JBS 6,50%. A gente tinha até uma operação de médio prazo do rastreador de tendências que foi finalizada aqui em BIF, uma operação razoável, deu em torno aí de 60% de ganho. E B3 que caiu 5,48%, né? Em relação ao setor de frigoríficos, a semana não foi boa para o setor, muitos ruídos de possibilidades de importação menores por parte da China, pelo menos no curto prazo. No caso da Brasil Foods ainda pesou perspectivas de preço de milho mais altos para o ano que vem, e na JBS ainda ruídos de investigação do Ministério Público Federal e que a empresa tiraria a sede aqui do Brasil com a reestruturação da empresa que vem para o ano que vem, além dessa questão da possibilidade de vendas de ações por parte do BNDES, que também deve ficar para o ano que vem. Em relação a essa questão da reestruturação que tiraria a sede aqui do Brasil, foi negado pela empresa. Já a B3, né, pessoal, nós tivemos fortes números operacionais, principalmente em números de investidores. A base ativa subiu 85% de novembro do ano passado para novembro desse ano, mas o volume de negociação ficou abaixo do esperado. E claro, né, nós tivemos esse exemplo aí da XP, né, listando lá fora o grande sucesso que foi. Isso aí também pode ser seguido por outras empresas, é menos receita para B3. Já na ponta de alta, né, pessoal, o Eternit subiu 47,4%, a empresa anunciou a contratação de empréstimo de curto prazo e financiamento para capital de giro. Gafisa, 26,5%, Mills, 23,6%, um ativo que estava lateral já há um tempinho, teve forte alta. Smile subiu 21,26%, lembrando que a empresa tinha divulgado projeções de crescimento abaixo do esperado na outra semana, e a Gol, né, anunciou também que já era esperado a reestruturação, né, a Gol tem bastante interesse em fechar o capital da Smiles. E no caso, nessa reestruturação, ela vai ser votada só no ano que vem, no dia 2 de março, mas qual foi a proposta da Gol? Fazer a migração da base acionária da Smiles para a Gol. Então, os termos propostos tem duas modalidades. Na primeira, para cada ação de emissão da Smiles, o investidor ficaria com 0,63 ações da Gol e R$16,54. E a outra proposta, né, que o investidor poderia aceitar, quem é acionista da Smiles, ficaria com 0,42 ações da Gol, mais 24,80. O prêmio no mercado foi em torno aí daria um prêmio em torno de 30%, tá? Mas lembrando, a gente vai falar bastante a respeito sobre isso, a votação disso é só para março de 2020. A Anima aqui subiu 18,66%, talvez seja uma das empresas mais redondinhas aí do setor de educação, anunciou mais uma compra, né? Lembrando que em novembro eles já tinham anunciado a consolidação da compra da Unisul, né, que é a segunda maior instituição de ensino privado de Santa Catarina. Dessa vez eles anunciaram a compra da Unicuritiba, tá? A Unicuritiba, ela tem 4,2% de market share de ensino superior na região ali de Curitiba, tá? O valor do mercado foi de 130 milhões de reais, né? E além disso, nós tivemos o MEC, que liberou para até 40% da carga dos cursos superiores da rede federal podem ser agora à distância, né? Antes esse número era de 20%, tanto que além da Anima a gente teve alta na Cogna e na Edux também. Sinqia subiu 18,53%, até fez um vídeo falando da Sinqia, acho que foi na sexta-feira, só vocês darem uma pesquisadinha aí que tem. MRV subiu 17,27%, o setor de construção como um todo subiu bem, né? Além dessa questão da redução da taxa de juros que é importante, nós tivemos um anúncio para liberação de mais valores do FGTS para Minha Casa Minha Vida e a Caixa Econômica Federal também baixando taxa de juros, tá?
Então, outros destaques, né, pessoal? PetroRio, que é outro ativo que vem subindo bem aí nas últimas semanas, anunciou um aumento de 5,3% na produção diária de novembro em relação a outubro. Nós tivemos mais duas empresas aí pedindo registro de companhia aberta. Não só essas empresas, mas as outras que forem anunciando, a gente vai passando aqui para vocês também. A primeira delas é a Moura do B, que é uma construtora que tem sede em Recife e atua no Nordeste, né, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará. E a Localweb, né, que é empresa de hospedagem de sites, serviço de internet e computação em nuvem. Tá? As duas empresas pediram registro de companhia aberta na CVM. Nós tivemos o IPO da XP também, que foi um sucesso, só na abertura as ações subiram mais de 21%, e também o IPO da Sadia Aramco, né, que saltou 10% na estreia em Riad. Foi o maior IPO do mundo, né, ultrapassando o da Alibaba. No total, aqui a Sadia Aramco atingiu a captação de 25,6 bilhões de dólares. Né? Então mostra um mercado aquecido aí de IPOs ao redor do mundo. Banco do Brasil, pessoal, anunciando mais uma notícia importante, né? Reestruturação organizacional na empresa. Entre as medidas, por exemplo, nós tivemos aí a redução do número de diretores para 26. A empresa vem nos últimos anos aí tomando uma série de medidas para melhorar a eficiência do banco e tirar aquela diferença operacional aí, principalmente que o banco tem em relação a Itaú, Santander e o Banco Bradesco. Né? Tivemos uma semana bastante agitada também na Oi, né? No mesmo dia que aconteceu uma fase da Operação Lava Jato, mapa da mina na empresa, a companhia anunciou também a saída do presidente, do Eurico Teles, que já era esperada, né? Ele vai permanecer no cargo aí até o ano que vem, tá? E já em relação a essa questão da Operação Lava Jato, né, pessoal, a empresa se disse surpresa, né, com a operação, mas também nada, né, do que quem vem acompanhando o que aconteceu na companhia nos últimos anos poderia se assustar, tá? Segue, como diz o outro aí, segue o baile. A CVM, pessoal, essa notícia bem interessante caso aconteça, né? Hoje nós temos uma série de BDRs, são mais de 200 BDRs negociados aqui no Brasil, né? Desses, só 2 não são para investidores qualificados. Se não me falha a memória, é o da GP Investimentos e o da Biotoscana, que inclusive agora vai fazer, já fez, está em processo de fechamento de capital. E a CVM vai propor liberar a compra de BDRs também para investidores que não sejam qualificados, para investidores pessoa física no geral, e talvez a gente vá ter um aumento substancial na liquidez desses ativos, que seria bastante interessante, né? Já que hoje a gente pode negociar Apple, Coca-Cola e outros BDRs, mas só para investidores qualificados. E caindo essa barreira aí, tem uma possibilidade grande do aumento de liquidez. E claro, né, a Bolsa com certeza está fazendo pressão, né? Tá vendo um movimento de uma série de pessoas abrindo conta lá fora. Seria importante se eles pudessem facilitar e a gente já poder operar aqui com mais tranquilidade aqui pelo Brasil mesmo, tá? Já a Petrobras, pessoal, nós tivemos o BNDES avisando que vai fazer a venda das ações ordinárias da empresa, são cerca de 10% do total das ações estão na mão do BNDES, né? Então pode trazer alguma pressão sim aí nos preços no curto prazo, né? Mas é um movimento interessante esse para a Petrobras, tá? E a empresa também anunciou mais venda de ativos, dessa vez campos terrestres na bacia do Potiguar aí por 266 milhões de dólares, tá? E para finalizar, pessoal, essa notícia de Pão de Açúcar via varejo, né? Em função das irregularidades no balanço, a empresa informou que inicialmente o impacto negativo seria na casa de 1,2 a 1,4 bi, né, já no quarto trimestre desse ano, com efeito de caixa ao longo dos próximos 3 a 4 anos. Na verdade, esse valor é em torno aí de 900 milhões de reais, e além disso, né, no mesmo, quando a gente olha depois o fato relevante, foram achados créditos fiscais aí na casa de 600 milhões, e ainda tem a possibilidade de recuperação de impostos aí na casa de 270 até 300 milhões de reais. Então, quando a gente pega um impacto com o outro, é negativo. Ah, Thiago, é ruim, né? Mais uma vez, anunciaram fato relevante no meio do pregão, óbvio que não é bom, né, pessoal? Mas mal comparando é o caso da Oi, né? Ninguém fica surpreso quando acontece isso na Via Varejo. Talvez se tivesse acontecido isso na Magazine Luiza ou numa outra empresa que está num momento que não é o momento de recuperação que está na Via Varejo, talvez o impacto tivesse sido muito maior, né? Tanto que a gente viu a ação cair forte no fechamento do pregão num dia
e praticamente devolvendo todo o movimento de baixa com alta no outro pregão. E tem muita gente também comentando em relação a essa questão que o responsável seria o Pão de Açúcar, já que ele era o antigo controlador. O pessoal da análise aqui entende que sim, né? Mas que aí é outra história, né? Não seria tão fácil essa resolução, né? Ah, foi o Pão de Açúcar que fez errado, na outra semana o Pão de Açúcar vai depositar um cheque lá na conta da Via Varejo. Não é tão simples assim, mas o pessoal entende sim que a responsabilidade possa ser atribuída ao Pão de Açúcar. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês, só para finalizar, quero passar aqui o site da Capitalizo. Lembrando, semana que vem a gente pode ter a continuidade de alta aí do Ibovespa, né? Para quem tem interesse, pessoal, em produtos e recomendações de renda fixa, nós temos o nosso produto, o Top Renda Fixa. O Top Fundos de Investimento são recomendações de fundo de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações, que são recomendações de ações para montagem de carteira de longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que é a junção do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, day trade, swing trade, position trade, mas que também tem as recomendações do Invista em Ações. E o Capitalizo Completo, que é a junção de todos os produtos. Vou deixar para vocês aqui um relatório grátis com alguma recomendação de abordagem fundamentalista, né? É só vocês clicarem ali para baixar. Vou deixar também a nossa lista do Whats, né? O nosso canal do Telegram aqui na descrição e todos os nossos contatos para quem quiser bater um papo aí para a gente, quiser mandar um e-mail, dar uma ligada para a gente ou nos chamar no Whats, tá certo? Um abraço a todos e uma ótima semana. Até mais.